De Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos, capítulo 20. Uma cena do Paço. Pôr do sol. Hora macia e quieta. Uma doçura angelizante abranda as coisas. Erram pelo crepúsculo tristezas suaves. E a tarde, cor de cinza, vai tombando devagar, muito triste e muito lenta, aveludando o ar, esfumando o horizonte, diluindo os contornos. Na Quinta da Boa Vista, encostada a uma janela, a imperatriz, Dona Leopoldina, cismarenta, derrama vago olhar nostálgico pela melancolia do parque. Ensombra-lhe o semblante uma expressão dorida, um tom esmaecido de saudade que punge. Em que cisma tão merencória a desventurada filha de Francisco Leopoldo? Talvez, na enevoante daquele crepúsculo, ante seus olhos pisados e olheirentos, perpassem, numa sucessão dolorosa, visões de antigas felicidades, pedaços ensolarados de sua vida, sonhos que duraram um relâmpago, ilusões que se desmancharam em lágrimas. Todo esse trecho de existência tão duramente vivido, que vem desde o seu noivado refulgente de arquiduquesa até aquela cruciante realidade de imperatriz. E Dona Leopoldina cisma. Em Viena, o Marquês de Marialva, embaixador extraordinário de Dom João VI, acaba de chegar, espaventosamente, para representar o rei nas festas dos esponsais. E Marialva, o famoso Marialva, que é um dos sangues mais velhos e mais puros da península, deslumbra a faustosa corte da Áustria com as suas esbanjadas magnificências de nababo, com torrenciosa prodigalidade, mais esplêndido do que o próprio Buckingham. O fidalgo esplendoroso esparrama a mãos cheias por todo o paço, desde o grande Metternich até o último dos camareiros, presentes de opulentíssima suntuosidade, punhados de diamantes brasileiros, grossos fios de pérolas, pedras de toda cor, pilhas de barras de ouro. O baile nos jardins de Ogerton, esse baile tão celebrado nas memórias da diplomacia galante, em que Marialva gastara, afora as ordens de Lisboa, toda a herança que recebera do pai,
fora verdadeiro de fadas, sonho refulgente das 1001 noites, tão rico e tão lindo que jamais se havia presenciado em Viena outro tão deslumbrador. Depois, que maravilha! Na Capela do Paço, entre os brilhos imponentes daquela grande corte, o cardeal Carmelengo, vestido de brocado vermelho, abençoou aquela aliança de Braganças e de Habsburgos. E poucos dias após, em Liorne, os adeuses da partida. Ah, a travessia a bordo do Dom João VI e o esplendor da nau, e os camarins forrados de seda e lhama, e a chegada ao Rio, e as festas, e a alegria de Dom João VI. Depois, Dona Leopoldina derrama novamente o seu olhar nostálgico pela melancolia do parque. Depois, como era horrível, o escândalo com a outra, os triunfos da outra, a paixão pela outra. E aquela vida miserável de imperatriz abandonada, humilhada, espezinhada, mais infeliz do que a última das azafatas. E era de ver-se ali, ao crepúsculo, apoiada à janela, pobre Dona Leopoldina. Daquela imperatriz jovial, sanguínea, a transbordar vício e saúde, que amava loucamente os cavalos de raça, as caminhadas rudes, os dias de sol forte, as caçadas extenuantes por montes ásperos. De toda aquela exuberante e fresca mocidade, restava agora tristonha e enervada, uma criatura sem cor, enfermiça, ferida de melancolias pungentes. Era um enlanguecer, um desflorir, um murchar-se dia a dia. Eis que plange um sino doloroso. Dona Leopoldina, como que despertando-se, presta ouvidos àqueles dobres fúnebres. E virando-se para Dona Francisca de Castelo Branco, Marquesa de Itaguaí: "É nosso pai?" A Marquesa, por seu turno, deixa um instante as rendas de bilro e presta atenção ao sino. E confirma logo: "É nosso pai." Era o nosso pai. Um sacerdote, paramentado de roxo, cercado por 6 soldados da guarda imperial, com os irmãos do Santíssimo à frente, vestidos de opa vermelha, um carregando a cruz, outros os castiçais. Lá ia, debaixo de pálio, pelas ruas afora, enquanto o sacristão badalava
uma campainha lúgubre. Dona Leopoldina, atenta ao dobre dos sinos, indaga com naturalidade: para quem será, Marquesa, esse nosso pai? Dona Francisca de Castelo Branco, ao ouvir a pergunta, cora. Mas, como é interrogada pela imperatriz, responde imediatamente: é para senhor Visconde de Castro. Cai entre ambas fundo silêncio. A frase faz gelar Dona Leopoldina. Novamente, apoiando-se à janela, Sua Majestade derrama o olhar nostálgico pela tediosa melancolia do parque. Tudo tão triste, tudo tão enervante. Que tarde! De repente, como se brusca ideia a assaltasse, Dona Leopoldina, branda e merencória, torna para Dona Francisca de Castelo Branco: Marquesa, eu preciso dizer uma palavra a Dom Pedro. Vá indagar se Sua Majestade pode me receber. Dona Francisca sai e a imperatriz, a mão no rosto, com a sua dolorosa expressão de Verônica, recomeça a contemplar a tristeza contagiante do pôr do sol. Instantes depois, quase sem ruído, a marquesa reaparece no aposento. Sua Majestade não está no paço. E onde está Sua Majestade? Em casa do senhor Visconde de Castro. A resposta é cruel. Silêncio de morte tomba no aposento. Dona Francisca não ousa palavra. A imperatriz, com duro punhal cravado no peito, encosta-se de novo ao peitoril da janela. A tarde, enfim, se apaga e vem a noite. Noite dormente, noite luminosa e cálida. Dona Leopoldina, com a sua nevrose, recolhe-se, taciturna, aos aposentos. No outro dia, ainda cedo, Sua Majestade, com os olhos vermelhos, olhos de vigília, chama Dona Francisca de Castelo Branco. Marquesa, eu preciso dizer uma palavra a Dom Pedro. Vá indagar se Sua Majestade pode me receber. A marquesa sai. Corre aos aposentos de Dom Pedro. Fala um instante com o Chalaça. Volta depois. Sua Majestade não está no paço. Dona Leopoldina não teve um gesto. Encerrou-se no seu gabinete, calada e sofredora. E esperou. Que dia sem fim! À tardinha, com a voz agoniada, Dona Leopoldina murmura para Dona Francisca de Castelo Branco:
Marquesa, eu preciso dizer uma palavra a Dom Pedro. Vá indagar se Sua Majestade pode me receber. Dona Francisca sai. Dentro em pouco, confusa e embaraçada, a marquesa torna à presença da imperatriz. Sua Majestade não está no paço. Ainda não voltou? Ainda não voltou. Dona Leopoldina, pela terceira vez, ouve a frase desolante. A pobre imperatriz, com lancinante desespero, não se pode reprimir, e duas lágrimas, bem grossas e bem sentidas, resvalam-lhe, dolorosas, pelo rosto. Marquesa, vá chamar o secretário particular de Sua Majestade. Dona Francisca vai à procura do Chalaça. Tornou com Francisco Gomes da Silva. Mas quando tornou, Dona Leopoldina não era mais a mesma. Estava incrivelmente transmudada. Não chorava. Tinha o ar decidido e firme. Dirigiu-se, como imperatriz, ao favorito. Ordeno-lhe, senhor comendador, que esvazie imediatamente os armários do senhor Dom Pedro, que encha as malas de Sua Majestade com todos os seus guardados e que faça transportar tudo isso ainda hoje para a casa da senhora Marquesa de Santos. Com um gesto incisivo, Dona Leopoldina despede secamente o truão. Vá cumprir as minhas ordens. O Chalaça saiu a correr, desceu a 4 e 4 as escadarias da quinta, embarafustou-se numa sege, mandou tocar a galope para a casa do velho João de Castro. Largo pano preto, com uma cruz branca, balouçava lugubremente no amplo portal da moradia do Visconde. Dentro, na sala de visitas, sobre negro ataúde, cercado por 4 tocheiros, o cadáver do velho Castro. Dona Domitila, debruçada sobre o corpo do pai, chorava. O Chalaça entrou naquele ambiente de angústias. Aproximou-se discretamente do imperador. Dom Pedro, a um canto da sala, começou a escutar, com surpresa, o que o secretário ia contando baixinho. Ao saber do que ocorria, Sua Majestade tornou-se sombrio e saiu imediatamente. Rumou para São Cristóvão. Dona Leopoldina, nos aposentos, estava com as suas malas abertas, pilhas de roupa branca pelos móveis, vestidos espalhados pelos divãs. Dom Pedro empurrou com violência a porta do quarto. Entrou e, ao dar com aquela desordem, aqueles preparativos, aquelas malas escancaradas... Que é isto? Dona Leopoldina tinha uma serenidade decidida,
imperturbável, respondeu friamente. Não é nada. Sou eu que me vou embora do paço. Vossa Majestade vai-se embora do paço? Vou para o convento da ajuda. No meio de monjas é que deve morar uma imperatriz sem marido. Dom Pedro nunca houvera visto, até aquele instante, Dona Leopoldina tão resoluta. Era de pasmar. A imperatriz continuou. Já mandei que as malas de Vossa Majestade fossem transportadas para a casa da senhora Marquesa de Santos. Vossa Majestade, que não se coíbe de passar dias inteiros em companhia dessa mulher, naturalmente irá morar de hoje em diante definitivamente em casa da adúltera. Vossa Majestade enlouqueceu? Mas Vossa Majestade não vê o escândalo? Dona Leopoldina fitou cara a cara, sobranceira e escarnecedora. É Vossa Majestade que tem a ousadia de me falar em escândalo? Pois o que faz o imperador todos os dias, nestes últimos anos, senão escândalos e mais escândalos? Que é Vossa Majestade, neste momento, com a sua amante pública, senão o mais escandaloso de todos os homens? Dom Pedro escutou aquilo com fúria. Tinha o olhar com o gesto, o aspecto revolto. Vossa Majestade se contenha! Vossa Majestade se contenha! Basta, senhor Dom Pedro, basta! Eu já estou farta de suportar tantas humilhações. Vossa Majestade esqueceu-se de que sou filha de imperador? De que sou mulher de imperador? De que sou mãe do futuro imperador? E não se pejou para humilhar-me, de fazer da sua amante a senhora Marquesa de Santos. Não se pejou de reconhecer por um decreto, menoscabando assim em público a honra de sua esposa, o fruto ilícito desses amores. Não, senhor Dom Pedro, não! É demais! A taça transbordou. Vá viver com a divorciada, mas deixe-me a mim, imperatriz sem marido, ao menos a felicidade de viver em paz num convento, longe de tanto horror. Dom Pedro não se conteve. Dentro de sua alma despertou-se o bruto, o homem das cavalariças, aquele domador de potros que vivia atormentado no sangue de sua majestade. E agarrando a imperatriz pelo pulso, num ímpeto de calceteiro, Dom Pedro ergueu a mão no ar. Ergueu a mão pronto para desabar a tapona. Foi uma cena de relâmpago, hedionda. Dona Leopoldina, soberbíssima, sentiu
referver-lhe nas veias todo o velho sangue dos Habsburgos. E, com os olhos chispantes, magnífica de cólera: vamos, dá na tua mulher, espanca a mãe de teus filhos, faze esse ato heróico. Vamos, senhor Dom Pedro, bate na imperatriz do Brasil. Vamos, bate! E fitou-o de alto a baixo. Fitou com formidável, esmagada arrogância. Dom Pedro abaixou o braço. Não, senhor Dom Pedro, não foi para isto que Vossa Majestade foi buscar-me na Áustria. Vir ao Brasil, a este fundo pedaço da América, sozinha, sem parentes, para ser assim ultrajada pelo marido, para ser humilhada como sou todos os dias. Oh, senhor Dom Pedro, não foi para isso que Vossa Majestade me arrancou do palácio do meu pai. E como se não pudesse represar a onda que lhe subia da alma, Dona Leopoldina sentiu as lágrimas saltarem-lhe dos olhos, caírem-lhe aos borbotões, num grande desabafo aliviador. Dom Pedro, aquele impulsivo, aquele arrebatado, comoveu-se de pronto. E diante da mulher que soluçava, diante daquele sentido despencar de lágrimas, invadiu-lhe a alma, transbordando-a, o velho sentimentalismo da raça. E, já arrependido, e já vencido, e já com os olhos molhados: perdão, Leopoldina, atirou-se bruscamente aos pés da mulher e com voz estrangulada: minha Leopoldina, minha boa Leopoldina, perdão, eu tenho sido indigno de ti. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!